E aí pessoal, bom, tinha feito um vídeo antes, mas ficou muito grande, eu enchi muito. E assim, falar sobre como eu já comentei aqui já várias vezes, eu vou deixar até fixado ali na descrição o vídeo do Hulk, que ele fala algumas coisas, né, em relação ao nosso querido Pokémon Unite. E assim, já deixar de antemão que é muito complicado, tem coisa que é muito sensível. Eu não vou defender em nenhum momento o jogo, muito menos criticar o Oak, que ele falou a opinião dele, né? Todas as opiniões são válidas, né? Mas assim, vamos só... Isso ao meu ver, tá? Antes de falar da Tencent, a Tencent é a empresa maior, só que o estúdio que cuida do Pokémon é a Time, né? Que é do grupo da Tencent. Tá? Só para ir contextualizando. E acima da Tencent tem a Nintendo, né? Porque o mercenário na situação acha que não é a Tencent, não é a Time, não, né? Quem conhece a Nintendo sabe meio que a política dela, né? Mas bem, então a gente vai falar assim, porque aí tem a questão, os bots pegam 2 defensores, até os bots. Assim, falar sobre isso é muito delicado. É uma coisa que foi se levantado, né? Que o Pokémon é lançado quebrado por 790 gemas. Isso eu acho um absurdo. Isso daria quase 60 reais. Aproximadamente 60 reais. Num personagem. Preparar! Já! Eu acho isso pesado, né? Mas enfim. Quem sou eu, na fila do pão? Pois bem. Mas aí a pessoa falar que lança o Pokémon quebrado pra depois de uma semana, quando ele for lançado por moeda, nerfar, eu acho muito delicado. Porque não é passando pano pra empresa nenhuma, mas é a escala. Por exemplo, vamos supor, nomear aqui, vamos supor que 1000 pessoas comprou o Pokémon no lançamento. Isso falando hipoteticamente, tá? Que eu particularmente não acho esse Pokémon quebrado, como teve uns Pokémons quebrados que foram lançados, né? Mas enfim, vai lá. Aí tem 1000 pessoas que comprou esse Pokémon. Depois que ele for lançado por moeda, esse número vai aumentar de forma exorbitante. Aí, ou seja, a medição que se fazia por 1000 já não vai servir para 20 mil, 30 mil, né? A escala. E assim, e tem que ter cuidado mesmo, assim. Não é passar pano, mas tem que ter cuidado, porque ainda mais quando você que tem uma certa relevância no cenário, você acaba meio que incitando outras coisas que não precisam, tá?
que acontece? Aí tem coisas que é muito complicado, né? Aí é aquela coisa de que quando acontece o balanceamento desse jogo, que tem muita gente que é novo de jogo e não sabe o que é jogar num jogo desbalanceado, porque esse jogo, pra quem joga faz tempo, já passou por maus bocados. Ninguém morreu, né? Ninguém morreu, mas aí teve aquele lance dos velocistas, que aquela coisa, porque se o que você gosta tem um peso, né? Igual, por exemplo, o outro, se eu não me engano, se não for o main, é um dos jogadores principais dele, o Gengar, que teve o buff lá, né? Que na minha opinião fizeram um desserviço. Mas enfim, aí como eu posso exemplificar? Que golaço! Teve partidas que eu joguei que tinha 4 velocistas na mesma equipe. Tá certo isso? Claro que não, né? E não é à toa que viram que isso desbalanceou o jogo. Por exemplo, o Gengar mesmo, ou o Absol, você nem via de onde que vinha a pancada, você só explodia, só via moeda voando. Aí pra quem joga com esses personagens, tava se deliciando, né? E demorou pra eles fazerem alguma coisa. Foi uma semana, ou mais até. Foi uns 10 dias que demorou pra eles verem que fizeram uma coisa não muito certa, e depois aí mexeram um pouco, voltaram um pouco e depois voltaram tudo. Depois de uns dias. Mas isso foi o quê? Mais de uma semana. Aí isso ninguém reclamou. Quem joga de velocista, tava quietinho, só fazendo lá 20 kills, 200k de dano, né? Aí depois que mudou, aí fica chiando, né? Ai, mas ninguém liga pro meu personagem. Não, o jogo tem quase 70 personagens. E outra coisa, toda empresa, quando lança um personagem novo, né, que incrementa o personagem, ela vai querer dar ênfase a ele. E os personagens, que todo personagem antigo, ele já foi o lançamento um dia, né? Então ele teve a vez dele e vai se indo. E esse é o ciclo, né? Aí tem um outro negócio também que foi levantado, que é perigoso também. E isso, na minha opinião, é os nerfs. Nos nerfs não, os buffs pré-passe. Sempre aconteceu, o único que teve, se não me falha a memória, que teve nerf no passe foi o Inteleon, mas foi merecido, né? E assim, eu não sei se é porque eles querem colocar o Pokémon, eles dão buff, às vezes não é nada que vai quebrar o Pokémon, mas pra dar uma voz, né? Isso é chamada jogada de marketing, né? Isso, na minha opinião, não é desleal, né? Por exemplo, aí vamos supor que você, Preparar!
Já! Igual foi levantado da Tsarina, né? Que a Tsarina, ela teve um buff, aí depois que teve a roupinha, o evento da roupinha dela lá, uma roupinha verde, né? Uma roupinha como teve nerf. Isso daí é meio complicado falar, porque na minha memória não foi bem assim. Ela teve não foi um nerf, foi um ajuste de bug. Porque ela ficou bugada. A ult dela ficou... Ela parava imparável, né? Se eu não me engano, esse foi o problema. Evidentemente, quem joga com Pokémon vai quebraram meu Pokémon. Não, ela tava bugada, né? Aí tem as questões das punições, que é uma coisa que eu sempre falo. Não vai mudar e não adianta. Eles é só a questão é só em questão como que essa questão do microfone, porque ban pelo AFK não existe mais, já faz tempo. Mas isso nunca aconteceu comigo, isso acontece direto. Tem um monte de gente direto e reto. Quando pede rendição, tem 4 bolinhas, né? Jogador ativo, ou até 3. E perder, ponto. Isso é ruim. E assim, o que vai ser feito? Eu acho que nada. Porque, na minha opinião, em setembro, no mais tardar em setembro, o jogo vai sofrer uma reformulação, se assim posso dizer. Porque quando eu fizer esses 4 anos ou depois do campeonato, qual que vai ser essa reformulação? Vai jogar o modo japonês no modo global. Assim que eles conseguirem soltar todos os pokémons, eles vão fazer isso. E eles estão lançando lá 2 pokémon por dia. 2 pokémon por mês. Por mês não, mas tem uns 4 pokémon por quinzena. Eu acho que já não fizeram isso porque vai dar confusão, né? Que no global tem Pokémon que lá não tem ainda. Aí não tem como, né? Já pensou? Você que comprou o Pokémon, não tem o Pokémon lá no global, vai dar confusão. Mas logo a mesma coisa com as Holowares, né? E é isso. Vamos
Pegamos o beta do jogo. Por 3 anos. É isso que ninguém fala. Pegamos o beta. Então é isso, vou terminar essa partida aqui, vou fazer coletar os 2 negócios, as 2 caixinhas, e assim, aí eu vou dizer pra vocês, nada contra o outro, assisto os vídeos dele, ele traz bastante coisa interessante, porém precisa ter um pouco mais de cuidado, digamos assim. Porque, por exemplo, eu falar é uma coisa, tem um peso, agora ele falar tem outro peso. Ele é bem conhecido no cenário e tal. Só sei que é esse. Cadê o povo que não acaba? Então é isso. Cuidado só. É como eu falei no começo, vou deixar fixado. Aí vocês tirem suas conclusões. Eu tô com 2 pontos, sei lá fazer esses 2 pontos. Tem gente lá vai fazer. Então é isso, pessoal. Vamos curtir o joguinho, vamos tentar não atrapalhar a equipe. Porque tem gente que acha que questão de perder, eu acho que perder faz parte, mas não forçar a derrota. Moedinha. Um baú. Um spray. Bom, então é isso. Vou parando por aqui. Valeu e fui!